Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET e também pelas redes sociais do Parlamento, Facebook e YouTube. Recebendo aqui o colega jornalista Ronaldo Bueno. E aqui, de forma simbólica, nós sempre temos no Café com Letras um livro, mas hoje a proposta é divulgar um projeto sobre a forma de podcasting, que também trata de literatura, e vocês vão entender no decorrer do programa. Eu já recebi aqui a caneca do podcasting Atraverso e também os marca-páginas. Aqui são em 3 marca-páginas, devidamente aqui decorados e tal. É sempre muito legal para quem gosta de uma leitura, o marca-página nunca é demais. E de imediato, então, saudar Ronaldo Bueno, uma honra tê-lo conosco. Fábio, um prazer estar aqui no Café com Letras. Sempre bom, né, acompanhar esse trabalho que é feito em prol da divulgação da arte e da literatura em Caxias do Sul. Muito obrigado pelo convite. O podcast Atraverso, não errei, Atraverso, exatamente. Eu pude acompanhar, eu lembro que tu lançaste no final do ano passado e teve uma ótima repercussão, com a ideia de dialogar com as redes sociais, se tornar uma mídia alternativa, como nós chamamos, e também aqui um canal legislativo não deixa de ser alternativo e público, então por isso te dando esse espaço. Eu gostaria que tu começasses primeiro pelas tuas motivações pessoais, no sentido da literatura. O jornalista tem muito disso, não é à toa que eu, por exemplo, aqui apresento um Café com Letras. Quer dizer, vem lá de trás aquele gosto pela leitura e o sujeito vê, pô, passou um pouquinho, vou usar também da minha atuação jornalística, reservar uma parte para a literatura. Contigo foi mais ou menos por aí também? Eu acho que é um caminho muito natural, né? Não é à toa que nós temos aquela corrente do jornalismo literário avançado, com Edivaldo Pereira Lima, com vários autores, né? Na faculdade, inclusive, nós lemos vários livros que trabalham com o jornalismo literário, Truman Capote. É uma disciplina, né? Exatamente. Então, eu acho que está aí também uma das raízes, mas ela é até anterior, né? Esse projeto Atraverso, que é um podcast de literatura, ele nasce em novembro de 2020, quando faz o lançamento, o primeiro episódio, um bate-papo que nós fizemos com o Marcelino Freire, mas o projeto é bem anterior, dá para dizer que é de março a abril do ano passado. Eu gosto de ressaltar isso até para ficar evidente o quanto que a comunicação demanda trabalho de planejamento antes da execução, né? Em abril do ano passado veio a ideia do podcast Atraverso e eu iniciei um processo aí de 6 meses de mapeamento do mercado de podcasts, mapeamento do que já estava sendo feito em podcasts de literatura, em crítica literária, para formatar esse projeto que é feito em Caxias do Sul, mas que tem esse pé nacional também, no momento que a gente conversa com autores de várias partes do Brasil. O projeto surge para unir 2 paixões que eu tenho de longo prazo, né? Uma delas é a paixão por contar histórias, que é o jornalismo, e a outra dessas paixões é pelos livros em si, pela literatura, pelas histórias, né? Eu trabalhei um bom tempo em rádio, sendo que parte do período que eu trabalhei em rádio apresentando programa que era Agenda Cultural, num final de semana. Então, sempre tive esse contato próximo com autoras, com autores, com o pessoal do teatro, do audiovisual, mas os livros sempre foram uma área das artes que eu sempre estive mais próximo. E é um né? segmento, diga-se de passagem, muito aguçado em Caxias do Sul. As pessoas às vezes me questionam, mas tem livro para tu gravar há tanto tempo assim? Olha, o Café com Letras aqui é anterior a mim já. Então, nós estamos falando de mais de 10 anos de programa. Eu peguei já praticamente toda a longevidade dele, então eu estou em torno de 9, 10 anos apresentando o programa. E praticamente semanal, às vezes com os intervalos um pouco maiores e tal, mas praticamente semanal e sempre com lançamentos, com obras novas. Então, quer dizer, Caxias, a literatura é sempre muito efervescente. Agora, não é que está se produzindo menos, é que os autores estão segurando um pouquinho pelo contexto de pandemia, até para que quando fizer
o lançamento, digamos assim, do seu livro tem uma repercussão um pouco maior, né? Porque agora nós temos só as lives, o formato é um pouco mais restrito, mas ainda assim, quer dizer, o programa aqui está no ar, né? Não, e com certeza, nós temos em Caxias um cenário bastante efervescente, né? Não só em Caxias, mas na Serra, o que permite sempre ter pauta. E até um exemplo disso, no meu tempo que eu trabalhei no jornalismo impresso, né? Sempre no final do ano eu fazia uma reportagem compilando os lançamentos que os autores estavam preparando para o ano seguinte, né? E eu conseguia facilmente trazer 25 nomes de autores, faltava espaço, não faltava autor, né? Tem muita gente escrevendo, coisa boa. E com prêmios, inclusive. Esse formato do podcast, ele é um termo ainda não tão popularizado, mas que na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, vem de muito tempo já. E, claro, aqui não só no contexto de pandemia. No contexto de pandemia, tudo que é virtual ganhou um pouco mais de profusão, mas já existia. É interessante isso, porque nas redes sociais sempre se comenta o seguinte, o internauta não tem muita paciência, ele não tem muito tempo, muitas vezes ele só vê a imagem, curte e nem lê o que está ali. Por outro lado, em contraponto a isso, há quem dedique 30, 40, 50 minutos, horas para ficar ali escutando podcastings de notícias, no teu caso aqui, literatura, largas análises sobre política, economia, esporte. Então, quer dizer, se o conteúdo for bom, o internauta disponibiliza o seu tempo para acompanhar, né? E o podcast tem uma vantagem no sentido do formato que ele oferece para o público. Porque um vídeo no YouTube, por exemplo, a gente tem que parar o que está fazendo para assistir o vídeo. O podcast, ele tem a vantagem de ser áudio, mídia sonora. E é a mesma coisa das emissoras de rádio, né? Nós temos o costume de acordar enquanto a gente está tomando café da manhã, liga no rádio para ver o que está acontecendo. Quando está no trânsito, liga o rádio. Então, o Brasil é um país que tem uma tradição muito longa em mídia sonora através do radiojornalismo, né? E o podcast acaba sendo inicialmente uma transposição desse conteúdo, mas depois ele vai ganhando uma linguagem própria, específica, né? Mas ficando nas plataformas de streaming, onde a pessoa escuta o programa de rádio no momento que ela quiser. Eu escuto muito podcast fazendo caminhada. Agora, a academia não se faz mais porque é melhor a gente ficar resguardado, né? Bem, mas fazendo caminhada... Se bem que isso muda tanto que daqui a pouco quem estiver acompanhando o nosso bate-papo daqui umas semanas pode estar liberado, enfim. Pode achar até estranho a gente estar de máscara, né? Mas enfim, oxalá que aconteça isso de fato. Pois é. Mas a gente pode ouvir o podcast fazendo outras tarefas, né? Dividindo tarefas domésticas, fazendo comida, por exemplo. Então, eu acho que isso favorece a audiência. E não é por acaso, Fábio, que hoje o Brasil é o segundo mercado mundial de podcasts, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Nós tivemos uma crescente bastante acentuada de 2015 em diante. Até 2015 o Brasil ainda patinava nesse cenário do podcast e de 6 anos para cá nós tivemos um incremento. Então, nós temos já audiência em elevação e em breve também o podcast vai começar a trazer mais anunciantes, trazer uma fatia maior também de recursos para essa mídia que possibilita contar histórias. Você pode utilizar muitos recursos na hora de compor um programa de áudio. E na tua ótica isso se deve à popularização, por exemplo, do Instagram, porque o Instagram, ele há uns anos era basicamente para exposições de fotos em feeds. Depois ele começou a ter um trabalho espelhado junto com o Facebook. Os stories deram uma nova cara para o Instagram. E, sobretudo, com um aplicativo para notícias. Há muitos portais ali que investem nos stories e eles acabam se tornando uma fonte para migrações, né? O sujeito dá a chamada, hiperlinka o Spotify se vale muito disso e daí os podcasts também. Imagino que seja o teu caso ali, pelo que eu pude consultar numa breve pesquisa da tua página. Ou seja, as redes sociais também servem ali como digamos, um atrativo, uma forma de fisgar. O sujeito vê ali, quando vê já está lá
na plataforma do podcast onde o arquivo está hospedado e aí não sai de lá, ou daqui a pouco volta. Então, essa hipertextualidade das redes sociais também facilitou a popularização dos podcasts no Brasil, né? Com certeza, nós vivemos um cenário de uma comunicação muito integrada, né? Então, o Instagram, as redes sociais podem ajudar a trazer público para esse tipo de mídia, pessoas que não necessariamente conheceriam buscando direto nas plataformas, né? No caso do Atraverso, eu utilizo uma plataforma de distribuição que pertence ao próprio Spotify, que é a plataforma Anchor. Então, é tudo automatizado, inclusive é muito fácil hoje fazer podcast. Gratuito o acesso, né? Ou tem que assinar? Gratuito o acesso. Até 2 anos atrás, nós tínhamos que pagar taxas para fazer podcasts, para fazer a distribuição. Existiam outras plataformas que eram pagas. Você contratava um serviço que fazia a distribuição do teu arquivo em áudio, né? Agora, com essa plataforma Anchor, você hospeda o seu arquivo de mídia ali e ela mesma faz automaticamente a distribuição para o Spotify, para o Google, para a Apple, para todas as plataformas principais aí de mídia em streaming, né? A distribuição é automática. Então, hoje você tendo um computador para fazer edição de áudio, que é mais fácil do que fazer edição de vídeo, por exemplo, né? Tendo um computador, tendo um bom microfone ou acesso a um estúdio e tendo essas assinaturas gratuitas de distribuição, você consegue lançar o seu conteúdo para o mundo, né? Claro. Nós estamos nos atendo muito mais às tuas motivações e à própria apresentação do formato de podcast, até para familiarizar quem nos acompanha. Eu gostaria que tu enfatizasse, então, o endereço da página e nós vamos ter uma parada para as dicas do autor daqui a pouco. Na volta das dicas do autor, nós também vamos detalhar mais os conteúdos que rolaram até agora e o que vem por aí. Então, qual é o endereço? O sujeito está agora aqui acompanhando a entrevista, eu quero acessar o podcast Atraverso. Como é que eu encontro? O jeito mais fácil é ir para o Instagram, Fábio. Vai no Instagram, @AtraversoPodcast. Atraverso Podcast no Instagram, porque lá tem o link da biografia, a pessoa clica no link e ela pode escolher o aplicativo que ela quiser ouvir. Se quiser ouvir no Spotify, no Google, na Apple, é só escolher o aplicativo que vai direcionar para os programas. Tu falaste do primeiro bate-papo que tu proporcionaste em meados de novembro, dezembro do ano passado, na largada do projeto em si. Eu pude verificar ali com os acessos nos arquivos que seguem hospedados, isso que é uma coisa bacana também. Daqui a pouco tu estás fazendo uma edição inédita hoje, e o sujeito por um motivo ou outro depara com uma matéria, um comentário de alguém, 4, 5 meses depois, e a gravação está lá hospedada. Então, isso é muito interessante. Aqui nos programas pela TV Câmara, muitas vezes a repercussão nossa em redes sociais é muito maior do que o próprio canal físico da NET, o nosso canal 16. Como que se deu a evolução desses programas? O que foi mais interessante nessas 6, 7 últimas edições de novembro para cá? Eu acho que o interessante é trocar olhares, trocar percepções acerca da literatura e acerca da necessidade, eu diria até da urgência que nós temos de desmistificar algumas questões relacionadas aos livros, que infelizmente a literatura no contexto Brasil, no contexto América Latina, mas sobretudo no nosso país, nós ainda temos uma ideia elitizada do que é o livro, do que é o acesso ao livro e à leitura, e eu acho que um dos objetivos do podcast e uma das coisas que foram interessantes aí nesses 7 primeiros episódios foi justamente essa troca de ideias e de como que nós temos a necessidade, sim, de debater sobre as histórias que a gente está lendo. Da mesma forma como a gente conversa sobre os filmes que a gente assistiu no fim de semana, da mesma forma como a gente conversa, sei lá, sobre o jogo de futebol ou sobre a novela que está passando na TV, nós poderíamos conversar um pouquinho mais, começar aos poucos, conversar um pouco mais sobre os livros que a gente tem lido. Muito bem colocado. Então, como eu falei, vamos dar uma interrompida breve, digamos assim, aqui na abordagem, a pauta do Café com Letras desta semana, podcast Atraverso. E vamos de imediato, então, às dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui
o colega jornalista Ronaldo Bueno, tratando aqui do podcast Atraverso, com a caneca, os marca-páginas. Eu vou pedir, como sempre, que então o Ronaldo Bueno olhe para a câmera ali e compartilhe com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura, obras, autores, clássicos desconhecidos, o que tu entendes que quem está nos acompanhando tem que correr atrás e ler também. Vou começar com uma dica internacional de um autor chamado Gabriel Garcia Marques, um grande expoente do realismo mágico, o livro Crônica de uma Morte Anunciada. Esse livro basicamente ressignificou o meu contato com a literatura, o meu contato com os livros. Ele conta a história de um assassinato, mas com uma linguagem que é muito próxima do jornalismo, da crônica jornalística. Isso acontece porque o Garcia Marques, além de ser um excelente escritor, prêmio Nobel de Literatura em 1982, era também um jornalista de redação. Eu li esse livro quando eu estava na faculdade de jornalismo, então, obviamente, foi uma narrativa que me encantou. Esse livro foi, inclusive, escrito um ano antes do Garcia Marques receber o prêmio Nobel, então ele estava afiadíssimo ali, justamente na sua criação literária. É uma das minhas dicas, Mas eu também não posso deixar de dar dicas de excelentes autores brasileiros e autores locais, Em Caxias do Sul, ela não é de Caxias, é de Bento Gonçalves, mas está morando em Caxias, é a Natália Borges Polesso, inclusive foi uma das convidadas do Atraverso. Ela tem o Amora, que é um livro de contos excelente, ganhou o Prêmio Jabuti em 2016, que traz vários contos, várias histórias de relações homoafetivas entre mulheres. Então, esse livro é essencial para nós entendermos também a diversidade que nós temos presente, não só no nosso país, mas a diversidade de costumes, a diversidade sexual. Então, esse é um dos outros livros que eu gostaria de indicar. E também, convidado do Atraverso, li agora no início do ano um dos livros mais contundentes que foram escritos em 2020, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Ele é carioca, mora hoje em Porto Alegre. Esse livro tem sido muitíssimo elogiado. Fala sobre um professor de literatura que é morto por engano numa abordagem policial. Também um tema atualíssimo. Muito legal aí, e aproveitando o gancho da tua última dica, que já dialoga com o próprio exercício do Atraverso, eu gostaria que tu ampliasses um pouco desse leque aí. Evidentemente que tu não deves ter conseguido convidar todo mundo, tem um cronograma aí para as próximas edições da própria continuidade do podcast em si. Mas o que tu tens notado aí da produção literária? Tu citaste aí uma obra marcante do início do ano, que tu pudeste conversar com o autor. Mas o que tem rolado aí também de formatos alternativos? Daqui a pouco o e-book se popularizando, o sujeito está acompanhando o podcast, já se disponibiliza daqui a pouco a ler um livro no formato online, a custos um pouco mais baixos. Tu tens percebido uma tendência nesse sentido, ou o sujeito acompanha online, mas ainda faz questão de solicitar a encomenda e pegar o livro físico? Como é que tem funcionado isso? Eu conheço muitas pessoas, Fábio, que leem o livro digital para depois comprar o físico para ter guardado na sua prateleira em casa. Manter a coleção. Para manter a coleção. Mas tem leitores e leitores de todos os tipos. Muito de jornalista isso, aquele apego. Eu tenho apego ao papel. Eu também. Eu até posso ler no computador, ler digital, e-book, mas eu gosto de ter aquela sensação do folhear, do virar a página, Embora hoje o Kindle tenha a sensação de virar a página. Eu acho bem chatinho. Faz o barulhinho. Mas, enfim, todas as leitoras e leitores têm seus gostos e são bem-vindos. E eu vejo, sim, que tem uma diversificação grande hoje, E no sentido de produção, do que está sendo escrito, eu acho que nós temos um desafio que é a pluralidade de vozes, a diversidade de vozes. Tem uma pesquisa que foi feita pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília, professora Regina Dal Castanha, um estudo fantástico, fazendo um mapeamento de romances publicados por grandes editoras brasileiras,
de 1965 a 2014. Alguns dados, a maior parte dos dados... intervalo longo, hein? São assustadores. Assim, livros publicados por grandes editoras, nesse intervalo de tempo, menos de 30% foram escritos por mulheres. Não é que as mulheres não escrevam, as mulheres não foram publicadas pelas grandes editoras. Nesse mesmo período, menos de 10% eram autores negros ou autoras negras. E menos de 10% desses livros tinham protagonistas negros. As outras minorias que a gente pode analisar, pessoas indígenas, LGBT, também são minoria nesse levantamento. Então, acho que um dos desafios que nós temos na literatura é essa diversificação de vozes para que o leitor, que nem sempre vai ser um leitor homem, branco, hétero do Sudeste, para que nem só essas pessoas se reconheçam nas obras. Sim, para consumir precisa ter uma certa identificação. Eu estou aqui com a máscara, às vezes me atrapalha nas pronúncias. Mas, enfim, o sujeito que vai consumir ele precisa ter alguma identificação com o conteúdo também, né? Sim, eu acho que talvez a tomada de gosto pela leitura passa pela identificação de alguma forma, né? Nós costumamos nos identificar com personagens na novela da TV, por exemplo, no filme que a gente assiste. Tem personagens que a gente se identifica. E se a gente não encontra esses personagens nos livros, a gente vai ler menos. Não que a gente deva apenas ler livros de autores que sejam da nossa etnia ou que tenham o mesmo posicionamento ideológico, por exemplo, mas a identificação, o gosto pela leitura pode começar por ali. E depois a gente pode ir abrindo também para outros autores, para outros gostos. Por exemplo, tem uma editora emergente no Rio de Janeiro, a Macabea, que tem se dedicado a autoras, só autoras. Digamos, ela faz um casting só de mulheres escritoras, que também é uma tentativa, né? Porque assim, o que tu tocas é muito importante. Por exemplo, nós aqui somos jornalistas, então nós temos a obrigação de ler, inclusive, o que nós não gostamos. Mas daqui a pouco um jovem, um adolescente, ou até um adulto que, por um motivo ou outro, o sujeito teve uma vida muito atribulada, nunca possuía muito tempo para ler, aí se aposentou e resolve ocupar o seu tempo lendo. O convite pode ser por algo com que ele se identifique. Aí depois disso, claro, aí o sujeito adquire uma certa autonomia para suas próprias escolhas e por aí afora. Então é muito importante isso, da identificação com aquilo que se vai ler, né? Com certeza. Fábio, só antes de eu fazer um parêntese, você falou da Macabea, né? Em Caxias do Sul nós temos outra excelente autora, que é a Maya Fawkes. Esteve aqui. Publicando pela Macabea. Que esteve aqui. O Santuário, eu não lembro se o Santuário é pela Macabea. O Santuário inclusive vem com mapinha. Aliás, ela veio aqui por causa do Santuário. Exatamente. Gravamos com a Maia faz alguns meses. Mas sobre essa questão da identificação, então, gostaria de indicar também a Maia, gosto muito do que ela escreve. Sobre identificação, um dos convidados do Atraverso recentemente foi o Chiquinho de Vilas, que esteve aqui, inclusive eu assisti a entrevista com o Chiquinho durante o processo de produção do episódio, e ele comentou o seguinte durante o nosso bate-papo, que ele tem um trabalho excelente que faz em periferias de Caxias do Sul com o Chiquinho que esteve aqui há algumas semanas. Recente aqui no Café com Letras, que ele fez um livro quase com um perfil autobiográfico, não chega a ser uma biografia, mas contando a trajetória dele imbricada com o trabalho social e o estudo dele acadêmico, por aí afora, uma obra bem bacana, inclusive. Muito bacana. E nesse trabalho, Fábio, acho que uma coisa interessante que o Chiquinho traz é que muitas vezes na periferia acontece uma situação que é a seguinte, né? Aquelas meninas, aqueles meninos não conseguem se conectar com os temas, por exemplo, de um Carlos Drummond de Andrade, de um Mário Quintana, de uma Clarice Lispector, que são autores excelentes, mas que não estão falando daquela realidade. Com uma abordagem um pouco mais árida, distante, né? Então até a forma de apresentar isso. Eu lembro para nós mesmos, hoje em dia o sujeito vai ler um livro desse, o olhar é outro do que quando a gente tinha 15, 16 anos e
e os professores apresentavam o livro, né? Lembra quanto José de Alencar traumatizava a gente? E os Lusíadas, Né? então, dos Camões, né? Que tinha todo um esquema traduzido dos Lusíadas, que era um livro português. Em português nós precisava daquela tradução. E tinha que ter uma tradução. Mas tinha cada coisa, porque às vezes a forma como é apresentado não é a mais atrativa, não é a mais saborosa para aquele adolescente, A né? ficha de leitura, Porque, pois assim, Machado de Assis, que é um autor excelente, às vezes não é o momento certo ali de apresentar um Machado de Assis e se apresenta de uma maneira não tão saborosa para o estudante. Ou seja, até o próprio Machado de Assis, há formas de apresentá-lo em drops, por exemplo, pelos contos, né? Antes de chegar, por exemplo, num Dom Casmurro, na Mão e a Luva. Né? Existem formas também de se apresentar o próprio autor, ou também pelas colunas, porque esses grandes escritores, eles começam como articulistas de jornais. Por que não fazer uma compilação das crônicas em jornais do José de Alencar, do Machado de Assis? Esse jeito, mas peraí, é legal, faz um passo a passo, não chega de sopetão já com a obra consagrada. O Rubem Fonseca também, né, tem uma participação excelente em jornal. O Brasil tem uma grande tradição de autores que publicavam em jornal, inclusive o próprio romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele foi publicado no formato de folhetim na Revista Brasileira. O Machado de Assis publicava capítulo por capítulo, demorou 2 anos para lançar o livro, para lançar a história completa, depois ele foi compilado em livro, né? Então existem formas e formas. No Atraverso, Fábio, como eu não sou um crítico de literatura, mas eu sou um jornalista que trabalha com literatura, eu tenho muito uma preocupação de traduzir os discursos, né, de fazer com que o livro seja compreendido tanto pela pessoa que já leu e que já tem um entendimento mais aprofundado de literatura, quanto a pessoa que está... Sabe aquelas pessoas que estão iniciando nesse prazer, que colocam lá na sua resolução de fim de ano, ler mais no ano que vem e tem um pouquinho de dúvida de por onde começar? É um programa também para essas pessoas. Eu puxo, faço um bate-papo com o autor e depois, com as técnicas de narrativa jornalística, vou costurando as ideias do autor com as minhas impressões também sobre essa leitura e tento fazer uma espécie de tradução de discursos. Bem, quando o entrevistado é bom, o tempo passa rápido aqui. O Ronaldo Bueno, além de um excelente jornalista, também é um bom entrevistado. Eu quero te agradecer imensamente aqui, de novo, mostrar os marca-páginas. A propósito, quem está nos acompanhando aí, quiser os marca-páginas, como é que faz? Te manda um direct ali pelo Instagram. Claro. Tem como conseguir, pelo menos porque eu te confesso que adoro. Se tu fizeres novos aí, faço questão de vou ter acesso. Uma novidade em primeira mão. Esses marca-páginas nós fizemos eles colecionáveis, são 11 modelos diferentes e nós lançamos 3 modelos no lançamento do projeto, né? E eles ficaram sendo distribuídos na livraria do Arco da Velha, que inclusive gostaria de agradecer a do Arco da Velha em Caxias do Sul e a Dom Quixote em Bento Gonçalves, que são as apoiadoras culturais desse projeto, também a Rádio Pinguim, que reprisa os episódios. Esses marca-páginas ficaram sendo distribuídos nas livrarias. Nós fizemos um lançamento de um primeiro lote, mas quem quiser mais pode me mandar mensagem no privado, no @atraverso_podcast, porque... dependendo de quando a pessoa assistir agora o programa, não sei se já até não vai ter sido lançado, mas em breve tem o lançamento de mais 3 modelos. A gente vai fazer lançamentos em doses, 3 modelos, mais 3 modelos e assim por diante. Então vou te cobrar esses marca-páginas, vou fazer a coleção. Mas quero te agradecer imensamente aí, o Café com Letras dedicado então a divulgar o podcast Atraverso, daquilo que nós chamamos de mídia alternativa, que é sempre muito interessante e abre o leque, possibilita que o público leitor tenha mais uma possibilidade, como tu falaste bem, um mapa de leitura, o sujeito acompanharia os autores, as dicas, as construções, então eu vou conferir isso aqui também. Acho que é mais uma alternativa que temos aí, bem interessante, então o podcast Atraverso, o pessoal pode acompanhar, vai no Instagram, digita podcast Atraverso e dali já tem os links para chegar às edições de podcast.
Quero te agradecer imensamente e ficam aí breves segundos para as tuas considerações, digamos assim. Perfeito, Fábio. Eu gostaria de agradecer muito esse convite e também o carinho e a acolhida da produção e da equipe técnica para participar desse espaço que é tão tradicional na divulgação da arte e da literatura de Caxias do Sul e da Serra. Muito obrigado. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar então com o jornalista Ronaldo Bueno, ele que nos trouxe aqui a proposta do podcast Atraverso, pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.